Fernando, vocês estão orando para vir um instrumentista melhor para cá? Vocês, por favor, orem para vir um instrumentista melhor. Cantar a gente pode até ajudar, agora instrumento, minha filha, é difícil. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do Fernando nessa hora, teu diácono, Senhor, dessa casa, que tu venha, Senhor, usá-lo com graça, com poder, Senhor, para que nada dele, Senhor, venha a ser colocado, Senhor, neste lugar, nessa hora, mas, Senhor, tudo aquilo que tu tem preparado para nós nessa noite, tu venha usá-lo como instrumento nas tuas mãos, Senhor, com graça, com poder, e que ele possa, Senhor, transmitir o teu recado de uma forma fidedigna, Senhor. Senhor, que ele possa falar segundo a tua vontade, agir segundo a tua vontade. E, Senhor, que tu venha abençoá-lo nessa noite, Pai, porque nós já o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje num livro bem pequenininho que chama Abacuque. Nós vamos ler o verso 3, capítulo 3. E eu vou ler inicialmente o verso 17 e 18, Marcos, por favor. Como eu gosto de dar título, né? Então, o nosso título de hoje é Nas Mãos de Deus. Quem quer estar na mão de Deus aí? Cuidado, hein? Cuidado. Deus é justiça e juízo, né? Então, se nós queremos nos colocar na mão dele, nós temos que estar debaixo de justiça e juízo. Mas a palavra diz assim, no verso 17. Nós já cantamos aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, na música a gente fala que ela não minta, né? Não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Verso 18, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Pode se sentar. O que nós temos que entender no dia de hoje com essa palavra é que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer usar cada um de nós o tempo inteiro. No trabalho, na escola, né? Na nossa vida, em casa, né? E nós somos instrumentos nas mãos dele. E não importa, é o que a gente leu aí, né? Que a gente cantou. Não importa pelo que nós estejamos passando. Nós temos que no final nos alegrar no Senhor. Porque nós falamos aqui semana passada, porque a alegria dele é a nossa força. Não é a nossa alegria que é a força dele, é a alegria dele que é a nossa força. A força dele desce de cima para baixo, conforme nós nos alegramos com ele. Conforme ele nos alegra para conosco, né? Para isso que nós somos filhos, e nós chamamos Deus de Pai, de Abba Pai, né? De paizinho. É assim que funciona. Então nós podemos caminhar por pastos verdejantes ou pelo vale da morte, né? Não tem momentos na vida da gente que a gente anda por pastos verdejantes, né? Quando eu fiz o meu sozo, eu caminhei com Jesus numa relva dourada,
dourada, dourada. E tinha criança que não acabava mais. Tinha muita criança. Muita criança. Então era um momento de júbilo, né? Um momento de alegria. Mas tem momentos que nós passamos pelo vale da morte, né? Que nós passamos por dificuldades, né? E eu vou explicar por que a gente passa dificuldade hoje, que Deus falou comigo. É porque acho que eu estou passando por tanta dificuldade que Deus tem nos dado, sabe, assim, poder e alegria para que a gente continue, né? Porque as dificuldades vêm, elas fazem parte da terra. Eu brinco aqui, eu falo para o Emanuel, né? Falo para a pastora Geise, que o meu pastor que me batizou, né? Lá em 95, como eu estou velho já, em 95 fui batizado. Né? Ele falou para mim no dia do batismo, lá no batistério, ele falou: ó, Fernando, isso aqui não é o fim, isso aqui é o começo. Ele não me enganou, que aquilo era o começo de uma caminhada. E eu costumo dizer que é verdade, que o que acontece? A gente vem à igreja, faz parte, né? A gente fala muitas vezes, pô, a igreja está dentro de nós, o nosso altar está dentro de nós, e a gente vem à igreja, né? Por quê? Porque a igreja é um local de cura, é um local de libertação, é um local de arrependimento, né? Não que você não possa fazer isso na sua casa, no secreto, não que você não possa fazer isso em qualquer lugar, né? Mas aqui é como se nós pudéssemos ter um caminhar, quando nós estamos com os nossos irmãos, né? Os irmãos daqui, os irmãos de lá, e nós estamos com eles, com esses irmãos, e a gente consegue caminhar. E a igreja traz essa cura e libertação. Então não importa se nós estamos passando por pastos verdejantes, que eu desejo que você esteja passando por pastos verdejantes, ou se você está passando pelo vale da morte, com as dificuldades que eu estou passando no momento, né? De ossos secos. Mas mesmo assim, Deus é conosco. Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é com a Márcia que acabou de chegar. Sabe, gente? Nós temos que entender isso, por isso que a gente cantou aqui, ó, né? Eu me alegrarei, eu me alegrarei. Você pode chorar à noite? Pode. Você vai chorar o dia inteiro? Não vai chorar o dia inteiro, né? Porque a própria Bíblia fala que as nossas esperanças se renovam a cada manhã. A própria Bíblia fala que nós vamos crescendo e nós vamos crescendo e nós vamos melhorando e vamos aprendendo até que haja o amanhecer completo, né? Até que a luz de Jesus venha nos resgatar. Esse é o amanhecer completo. E durante esse período, nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui caminhando na terra. Deus, em seu poder e em sua glória, que a gente aqui também cantou, poderia nos olhar como formiguinhas. Você já teve uma experiência de sentar assim e olhar uma formiguinha? Para onde ela vai, o que ela faz? De vez em quando eu olho assim e falo assim, gente, é Deus, olha para a gente assim como a gente fosse uma formiguinha. Então Ele podia nos olhar como se nós fôssemos uma formiguinha perdida, indo de um lado para o outro, sem direção. Mas Deus não é assim. Deus tem um relacionamento único comigo, tem um relacionamento único com cada um de vocês. Né? Você vai lá no banco hoje, você faz biometria, né? Quem copia a sua biometria? Ninguém copia a sua biometria, a não ser que alguém copie seu dedo, né? Ou arranque ele fora, né? Não é? Não é verdade? Agora, quantos milhões de pessoas nós somos? E como que pode ser nenhuma igual a outra? Né? Que sopro divino é esse? Que Ruach HaKodesh é esse que Deus tem? Que Ele sopra em cada um e que cada um não é igual um ao outro. Né? Nem os gêmeos são iguais uns aos outros. Pode ter uma aparência física parecida, né? Entendeu? Mas não são iguais. Então nós podíamos estar, que nem essa formiguinha que eu brinquei aqui, que a gente indo para lá e para cá, né? Mas Deus, com o seu infinito amor ágape. Amor ágape é um amor que não tem explicação. É um amor que não pede nada em troca. Você imaginou se você fosse comprar amor?
Ó, eu estou precisando de 10 quilos de amor, eu estou precisando de uma porção de amor, ou 2 porções de amor, né? Não tem preço. Por isso que Deus não cobra isso da gente. Porque Ele tem um amor ágape, um amor inexplicável, um amor que vem e nos preenche. Sabe o que é preencher? Preencher é quando você está com a cabeça baixa, que você está entrando num estado de depressão, ou que você está lutando contra um problema que você não consegue resolver, e você clama a Deus, e Deus te enche, né? E aquele vazio, aquela sensação ruim, né? Aquela dificuldade, a dificuldade está lá, ó, mas você está aqui com Ele, ligado a Ele, amém? Ele te preenche, Ele te dá força para que você possa seguir, Ele dá força para que você possa caminhar, né? Bruninho estava falando aqui na pregação dele, poxa, acho que muita gente já parou, olhou para trás, falou assim, meu Deus, será que eu devo ir em frente? Será que eu não devo ir em frente? Mas a Bíblia fala que nós não devemos largar o arado. Por que largar o arado? Porque o arado está arando a terra e ele só vai para frente. Você já tentou puxar um arado para trás? O arado não vai para trás, ele não anda. Ele trava, prende na terra e ali fica. O arado ele tem que ir para frente. A pá do arado é assim, ó. Ela tem um triângulo na frente que é para ele cavar a terra e jogar aos lados. Não dá para ir para trás. Não dá para você tampar o buraco que você abriu, né? Por isso que esse buraco que você abriu, seja ele um pecado que você cometeu, você tem que pedir perdão por ele. Você tem que se arrepender. Chega de remorso. A terra está cheia de remorso. Ó, Fernando, eu fiz isso, estou arrependido. Eu tenho remorso pelo que eu fiz por você. Isso não é perdão, né? Isso é como você, me desculpa. A desculpa que ela não vem real, que ela não vem do coração, aquela desculpa que não vem do seu interior, não é desculpa para Deus. Não é arrependimento genuíno de pecado. A gente tem que ter esse arrependimento genuíno. E Ele vem e nos preenche. Ele vem a cada um de nós e nos ama. Ele vem a cada um de nós e dá esse sopro, que é o nosso Ruach HaKodesh, o sopro divino, o sopro de vida. E como eu disse, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós temos diferentes sons. Eu não sou igual a ninguém, né? Emmanuel fala que ele não toca, que ele não canta, mas ele canta melhor do que todo mundo aqui, né? Ele pede para a gente orar para trazer mais pessoas. Vamos orar para trazer mais pessoas, quanto mais melhor. Mas ele é o melhor que nós temos no momento. E Deus usa ele com a habilidade que ele tem, né? Porque Deus proveu isso para ele. Porque Deus deu essa habilidade e o louvor é uma coisa incrível, né? Quem não se emociona num louvor, né? Quando pede essa presença de Deus, né? Vem, Jesus, arruma a minha casa, que a gente cantou aqui, né? Arruma a minha vida, né? A gente consegue fazer isso. Como eu disse, nós temos a nossa própria digital, né? É como se Deus tivesse uma cartela de digitais lá. Vou brincar aqui com os internautas aí, ó. Que idade que ele tem? 12, ó, já deve mexer em internet, em computador, em telefone, de trás para diante, né? Então imagine Deus assim, ó, com uma tela assim, ó, e quando você vem e coloca seu dedo, né, que você põe a sua digital, ele te conhece, ele sabe quem ele é, a sua ficha aparece para ele, né? É como se Deus tivesse o controle total das coisas. É como se Deus cuidasse de cada um de nós, em cada momento, em cada situação. Porque nós temos essa digital. E Deus quer que nós tenhamos essa digital de Jesus, né? Que nós sejamos Jesus aqui na terra. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque nós temos que ter fé.
naquilo que está escrito na palavra. Nós temos que entender o que está escrito na palavra. E a palavra diz, Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Então nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter essa fé que é possível. Temos a nossa própria escolha. O livre-arbítrio nos foi dado. Saiba usá-lo. Tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me é lícito. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu isso para que nós possamos ter o reconhecimento de Jesus e que para que nós possamos andar em direção a Ele, porque nós quisemos. Você já pensou em fazer um processo de cura e libertação se você não quer? Se você não quer ser curado? Se você não quer ser liberto? Você já pensou em pedir perdão de um pecado que você não quer largar? Isso é livre-arbítrio. A decisão primeira é sua. Essa é a sua decisão. E é incrível que Deus, na sua infinita misericórdia, quando eu falo misericórdia já é uma palavra linda, né? Misericórdia é uma bênção imerecida. Agora você imagina uma infinita misericórdia. Aquela pessoa que Ele pode perdoar qualquer coisa, desde que como eu disse, desde que seja genuíno, né? Que não seja remorso. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos ama de tal forma que Ele quer que nós andemos nos seus caminhos, que nós andemos debaixo das mãos dEle, que sejamos instrumentos afinados por Ele, afinados por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você já tentou tocar alguma coisa? Se você não sabe, é que nem eu, desastre. Mas você já tentou tocar alguma coisa, mesmo que você saiba, se não tiver afinada? Se o dó não for dó, o ré não for ré, o mi não for mi. Você já tentou? Não sai música, não sai nada, né? E Deus, Ele tem essa capacidade, não sei se é da idade de vocês, né? Mas existe uma coisa chamada diapasão, né? Diapasão é um ferrinho assim que você bate e ele emite um som. Esse som é o som que você afina. Hoje nós temos digital, né? Coloca lá e do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do e tá tudo bom. Mas antigamente era um diapasão, você batia ele assim, ó. Você escutava aquele tom e você ia e afinava o instrumento através do diapasão, né? E Deus é assim, né? Ele tem esse instrumento capaz de nos mostrar o que Ele quer, nos mostrar que tipo de afinação Ele quer para cada um de nós. E por quê? Porque Ele quer que nós sejamos instrumentos afinados. Para quem? Para nós? Não. Por Ele e para Ele. Se nós tivermos esse entendimento que Deus quer que nós estejamos afinados com essa triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, por Ele e para Ele, porque nós cantamos aqui, a Ele a glória. Não é a glória do Fernando, não é a glória de cada um de nós, é a glória dEle. Quanto mais nós entendermos que nós não somos nada, a Bíblia fala que a nossa vida é assim, ó, é um sopro, um vaporzinho. Se você for lá numa lápide de uma pessoa da sua família, você vai ver lá, ó, 1900 e pouco, tracinho, 1900 e pouco. A vida da pessoa se resume num tracinho. Às vezes tem uma palavra bonita, né? Meu pai amado, meu irmão amado, minha esposa amada. Mas normalmente é um tracinho ali, ó. E é isso que a Bíblia mostra para nós. Nós somos esse vaporzinho, só que nós, muitas vezes, a gente fez um estudo aqui, né? Sobre orgulho, né? E muitas vezes a gente é orgulhoso. A gente acha que eu sou capaz, que eu posso.
Mas se você tiver esse entendimento de que Deus pode te usar, de que Deus pode fazer de você um vaso de honra, e esse poder que emana dele e para ele pode ser transferido através de nós. E nós podemos jorrar essa água viva. Nós podemos abençoar os irmãos. Nós podemos profetizar para as pessoas. Nós podemos ter dons espirituais. Porque é através disso, através do poder de Deus que emana sobre nós, é que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Vocês já tentaram fazer alguma coisa que o Senhor Deus, não estava na frente? Eu já fiz muita coisa que Deus não estava na frente. Sabe como terminou? Não terminou. Não deu certo. Nós temos que aprender a pedir pela presença da presença nas nossas vidas. Nós temos que aprender a pedir que Deus vá à frente daquilo que nós queremos fazer. Porque a Bíblia fala que o nosso coração, o coração do homem, da mulher, ele é enganoso. E acredite ou não, o conselho que eu dava para todas as pessoas antes de conhecer Jesus é: siga seu coração. Quantas pessoas eu ajudei? Nenhuma. Não é? Mas não é um jargão do mundo? Siga seu coração. Não. Né? Nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que pedir que Pai, Filho e Espírito Santo estejam à frente daquilo que nós precisamos. Temos que chamar a essa triunidade para estar conosco o tempo todo. Nós temos que pedir que eles estejam na nossa casa. Nós temos que pedir que eles estejam no nosso trabalho. E como a gente cantou aqui, que ele esteja na nossa vida. E permitir que essa bênção, que essa triunidade que nós temos acesso hoje, que foi rasgada de cima para baixo naquela cruz quando Jesus se foi, né? Eu já falei aqui, vou repetir, de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Foi Deus que abriu essa porta para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Você não precisa pedir nada para ninguém. Você pode ir no seu secreto e falar com o seu Pai. Não quer dizer que você não pode procurar o seu irmão. Não quer dizer que você não pode procurar o seu pastor. Não quer dizer que você pode procurar a sua pastora para que te dê orientação. Porque, com certeza, o meu pastor e a minha pastora, se eu sou ovelha, eles já passaram por coisas maiores do que eu. Né? Eles já viveram aquilo que eu não passei. Então eles têm como nos ajudar. Não só fisicamente como orientação, mas principalmente espiritualmente. Porque a gente tem que acreditar. O dia que você acreditar nisso que eu vou falar, sua vida muda. Você tem que acreditar que primeiro, se você mover o mundo espiritual, as coisas aqui embaixo serão movidas pelo Espírito lá em cima. Porque a Bíblia fala o quê? Que a nossa luta está onde? Aqui? Com o nosso presidente, com o nosso governador, com o nosso prefeito, com o nosso vereador? Não. Ela fala que é lá em cima, nas regiões celestiais. Tem passagens na Bíblia que tem pessoas que oraram a Deus pedindo uma coisa e não chegou a oração em Deus. Porque essa área celestial, os anjos brigaram com os demônios para que a sua oração não chegasse lá em cima. Então nós temos que pedir que isso aconteça na nossa vida. Temos que pedir que essa triunidade vá à frente daquilo que a gente faz. Na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa vida. E como a gente cantou aqui, né? Arruma a nossa casa. Move os móveis. Rearranja a sala. Muda a cozinha. Joga fora o que tem que ser jogado. Né? Rosângela falou aqui outro dia sobre o pastor que teve em casa uma vez, né? E ele entrou em casa e viu um monte de coisa estranha, né?
quadro de elefante, quadro não sei do que, porque eu viajei muito no passado, né? E a gente trazia uma coisa ou outra, completa ignorância, entendeu? Né? Você entra numa cultura que você não está acostumado e você quer se adaptar àquela cultura, você quer viver aquilo pelo aquele período que você está lá, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E ele pediu para a gente tirar um monte de coisa de casa e orar por aquilo. Eu conto uma história que é muito interessante. Essa eu vivi, então eu posso falar. Testemunho, né? Nós separamos umas coisas dentro de casa, né, que a gente tinha percebido que não eram pro bem, vamos dizer assim. E eu peguei e coloquei numa caixa, coloquei no meu carro e levei para um lugar baldio, porque eu queria pôr fogo. Eu morava aqui no centro de Itaipava, na Granja Brasil, não tinha lugar lá para fazer isso. Então eu saí da estrada, subindo ali como quem vai para Petrópolis, numa subida ali debaixo da ponte do Catumbira, subi lá, achei um lugar, né? Aí, claro, levei uma garrafa de álcool, pus as coisas que estavam numa caixa, coloquei álcool e taquei fogo. Meu Deus, subiu uma fumaça preta. Mas subiu uma fumaça preta e aquilo não apagava. Eu comecei a ficar com medo de que aquilo ia pegar fogo em tudo que existia ali, porque era mato. E queimou, né? E eu tive que ficar lá, né? Passou um carro, passou outro. Eu que nem bobo lá, né? Pondo fogo no negócio. Passou, né? E queimou. Aí passou uma semana. E eu esqueci daquilo, né? Falei, já foi, acabou, morreu, né? Oramos para que aquilo fosse destruído, fosse queimado em nome de Jesus, né? E passou uma semana e eu passei de carro naquele lugar. Tinha uma árvore do lado. A árvore secou. A árvore, não era um arbustinho, não, era uma árvore. Secou. Secou, caiu todas as folhas. A árvore não existe mais lá hoje. Secou. Sabe? Mas por quê? Porque a gente fez aquilo com entendimento, né? Sabendo que aquilo iria mover alguma coisa no reino espiritual a nosso favor, né? Iria quebrar alguma coisa que existia ali, que foi colocado por algum demônio, por alguma coisa que a gente adotou e levou para dentro da nossa casa, né? E a bênção veio, né? E a bênção veio. E é assim, nós temos que entender isso, que nós temos que primeiro pedir que a presença de Deus esteja conosco. Nós temos que chamar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para estar conosco aqui hoje, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que pedir que essa trindade esteja conosco aqui hoje na nossa igreja. Pois o que adianta nós estarmos aqui hoje, né, num dia frio, né, sem a presença da presença, sem entender que Deus é poderoso em nossas vidas, sem entender que Deus pode nos dar alguma mensagem, que Deus pode nos falar conosco no dia de hoje e nos abençoar. Essa possibilidade que nós temos. Se algo moveu você para estar aqui hoje, é porque Deus quer falar alguma coisa com você, né? Não é que eu vou falar a vocês uma palavra bonita, mas eu vou falar algo que a Bíblia diz para nós. Algo que o Espírito Santo mexeu comigo hoje para falar com vocês. E vocês podem receber isso. A Bíblia fala que nós falamos, né? Nós temos que fazer o ID. Nós falamos de Jesus para as pessoas, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Eu estava ouvindo hoje no rádio uma história, né, de uma pessoa, um pastor que estava falando para o pessoal da igreja, nessa época de transmissão, né, como nós estamos tendo aqui hoje. O pastor comentou com as pessoas que vinham à igreja, falou assim, olha, vocês vêm à igreja, mas vocês podiam pegar o link, aquele que o Marco passa para a gente antes do começo da igreja, você podia pegar o seu link e mandar para 2, 3 amigos, né? Porque a gente não sabe o efeito que isso tem. Nós não sabemos a isso que eu estou falando, aonde vai chegar, em que pessoa vai chegar e quando vai chegar. A gente não tem controle sobre esse poder.
E ele falou isso, e uma pessoa entendeu o que ele disse, e pegou lá e mandou um link para 3 amigos. Passado uma semana, um desses amigos que recebeu o link, voltou para essa pessoa e falou assim: olha, assisti seu culto. Assistiu? Que bacana. Eu queria conhecer seu pastor. Por que você queria conhecer seu pastor? Queria conhecer porque ele falou uma coisa que caiu diretamente para mim. Bateu lá na minha alma, né? Às vezes a pessoa fala, mexeu com o meu coração, né? Mas não é, né? Mexeu com a nossa alma, né? Porque a nossa alma, né? Nosso espírito está louco para ir para Deus, para voltar para onde nós moramos, né? E ele foi encontrar com esse pastor e ele falou para ele uma coisa que é linda. Ele falou assim: olha, aquele dia mudou a minha vida. Através de um link, de uma mensagem que ele recebeu, de um culto que ele assistiu. Não sei nem onde a pessoa estava, não sei nem qual é a igreja, porque não escutei essa parte. Mas ele recebeu uma bênção. E ele confessou, pastor, olha, aquela semana que eu recebi essa informação, eu estava me preparando para me matar. Ou seja, ele já estava lá no final do processo de depressão, né? Ele já estava lá na morte, né? E Deus salvou. E o Espírito Santo tirou. Então eu pergunto para você, que poder Pai, Filho e Espírito Santo tem? Poder infinito. Poder de salvar. Poder de curar. Você tem uma enfermidade? Coloca ela no trono. Peça para Deus sobre a sua enfermidade. Você tem um problema, como eu tenho? Coloca no trono, para que o problema seja resolvido. Mas creia, tenha fé de que ele vai se resolver. Sabe do que Deus não gosta? Que você coloca o assunto para que ele cuide, mas você não larga. Você não larga. Você quer ficar segurando, nem que seja numa pontinha aqui, ó, do assunto. Você não larga, né? Porque aquilo está enraizado em você, né? A gente tem coisas aí, né? Dentro do processo de batalha espiritual, nós temos coisas que vêm lá dos nossos pais, coisas que são hereditárias, né? E isso está enraizado em nós. A palavra diz, né, que quando há maldade, essa maldade vai perseguir até a sua 4ª geração. Gente, olha a responsabilidade que eu tenho. Eu tenho uma filha e eu tenho um neto. E meu neto um dia vai casar e vai ter filhos. E se eu não quebrar essa maldição, vai chegar lá na vida dele. Vai chegar nos filhos dos filhos dele. Mas a graça é que a palavra também diz que aqueles que são libertos, aqueles que recebem a Cristo Jesus, né? É tão alegre isso. A gente costuma falar que tem festa no céu quando alguém se entrega, né? Ele vai até a 1000ª geração. Então a gente às vezes tem que parar e se perguntar: não vale a pena eu entregar definitivamente? Colocar no trono de Deus para que haja justiça e juízo. Porque a justiça e o juízo dele é muito maior do que qualquer coisa. Mas como eu disse, você tem que estar seguro. Porque quando você coloca algo no trono de Deus, você também vai sofrer justiça e juízo. Sabe quando eu coloco uma causa no trono de Deus, você sabe como eu oro? Eu oro assim: Senhor, eu estou entregando isso em suas mãos, porque eu não sou capaz de resolver. Não sou capaz. Já tentei e não sou capaz. E eu coloco nas suas mãos. Mas se eu tiver errado, que o Senhor atinja a mim. Que o Senhor me dê o castigo necessário. Mas se ele tiver errado, que o Senhor cure a ele. Que o Senhor dê a libertação para ele. Né? Mas com fé. A gente tem que ter fé. E a gente tem que acreditar que nós estamos também debaixo dessa justiça e juízo. Então nós precisamos crer nisso. Isso é muito importante.
Temos que dar um passo na direção de Deus, pois um passo nosso faz com que Deus ande muito mais em nossa direção. Vocês conhecem aquela parábola do filho pródigo? Desde o dia que o filho pediu herança e foi embora, o pai esperava ele ali na varanda. Todos os dias ele esperava ele na varanda. Ele esperava ansioso pela volta do filho. E quando ele viu o filho, ele não esperou o filho vir, ele correu para abraçar o filho. E ele fez uma festa, e ele deu roupas novas, deu sandália nova, deu uma nova aliança para com ele, porque ele testemunhou: o meu filho que estava morto, reviveu. Quem é esse filho? Esse filho sou eu e você. Nós em algum momento, em algum ponto, a gente se afastou. Em algum ponto nós saímos da mão de Deus, da presença de Deus. E em algum ponto aconteceu qualquer coisa na nossa vida que nos levou por um determinado caminho. Né? E Deus foi lá e ficou olhando para baixo, para a nossa formiguinha, esperando que você se arrependesse e voltasse. Ansioso para te dar uma túnica nova. Ansioso para te dar uma sandália nova. Ansioso para te dar uma nova aliança com Ele. Ansioso para te colocar no colo dEle. E para falar para você o quanto Ele te ama. É incrível. É incrível. É um amor incondicional. Ele aguardava a volta dele desde o dia que ele partiu. Sabe o que Deus quer hoje? Deus quer hoje que você volte para Ele. Se você saiu um pouquinho para a esquerda, ou se você saiu um pouquinho para a direita, ou se você fez o retorno e quis voltar, Deus está te dando um convite hoje para você voltar para Ele. Sabe por quê? Porque hoje é um dia de oração. Hoje é um dia de nós pedirmos pela presença da presença em nossas vidas. E pedir que Ele venha tomar conta de nós. Eu prometi para vocês que eu ia explicar por que nós sofremos nesse mundo. Eu vou explicar. Eu perguntei para o Espírito Santo hoje: por que essas coisas acontecem? A gente sabe que é um momento de crescimento, né? Jesus, quando foi batizado, foi 40 dias para o deserto e foi tentado por muitas vezes, né? Mas não foi tentado por um diabinho qualquer, não. Foi pelo próprio Satanás, né? E essa história, essa parte é tão viva que fala que o diabo levou Jesus ao pináculo. Ele segurou por Jesus e levou. E às vezes a gente fala assim: pô, não, o diabo não pode me tocar. Como que não? É claro que tem que ter a permissão de Deus, porque ele ainda obedece a Deus. Emmanuel brinca, né, que fala que quando Deus manda um e-mail convocando a reunião, ele aparece, né? No caso de Jó não é assim? Não começa dizendo que teve uma reunião no céu e o diabo apareceu, né, para criar um problema, como sempre, né? É assim, e é verdade, ele obedece. Mas nós temos que entender, você tem que sair daqui hoje com esse entendimento, que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas nós não somos desse mundo. Por isso é que nesse mundo nós temos aflições. Não tem como você não ter aflição. Você já saiu daqui para um outro país, que você não fala a língua, vai para a China. Né? Eu trouxe aí umas coisas que o meu genro teve na China 3 semanas para alguém comer, ninguém teve coragem de comer. Tinha um negócio lá que é um pé de galinha, eu não tinha coragem nem de abrir para ver o que tinha dentro. Né? São aflições, porque você vai para um lugar que você desconhece, que o povo não te conhece, que você não fala a língua, que você não sabe como é que é. É assim conosco. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos de outro lugar.
Então nós vamos ter aflição aqui. As coisas aqui não vão estar perfeitas para nós. Tem Covid, tem vacina da gripe, tem não sei o que, tem não sei o que lá, né? Acontecem as coisas, gasolina sobe, hoje a gasolina desceu, e assim vai, né? E assim vai. Porque nós não somos daqui. Então nós teremos aflições aqui. Porque nós, muitas vezes, nós não sabemos como lidar com as coisas do mundo. Se você pegar, né, eu convivi com muita gente. Se você pegar pessoas que eram assim abastadas em questão de dinheiro, em questão de liderança, você vê muitas vezes que essas pessoas eram pessoas vazias. Eu brincava com alguns amigos e falava: meu Deus, eu conheço mais coisas do que aquela pessoa que ganha 100 vezes o que eu ganho, né? Então não é, sabe, não são realmente as coisas materiais. Não é o que você tem, não é o que você ganha, não é aquilo que você guarda, sabe? Não estou falando aqui para ninguém largar o emprego, não. O emprego faz parte das aflições da vida, né? Não tem como, mas isso não pode ser a coisa mais importante na nossa vida. Eu trabalhei 30 anos numa empresa multinacional. O dia que eu não servi mais, me mandaram embora. Simples como isso. Eu não servia mais, foi descartado. Deus me colocou 1 ano sentado na cadeira, esperando um novo emprego. 1 ano Ele me tratou. 1 ano de deserto. Eu tive doença, eu tive problema. Eu fiz uma cirurgia na coluna que, se eu tivesse trabalhando, provavelmente já tinha morrido, né? Acredite ou não, eu estou de pé aqui, mas eu tenho 8 pinos e 3 travessas na coluna. O médico disse para mim que eu não ia poder fazer praticamente mais nada. Hoje eu abuso, né? Mas Deus tratou, Deus cuidou de nós, Deus cuida de nós até agora. O que vai acontecer daqui 1 minuto, eu não sei, mas até agora, graças a Deus, Ele cuidou de nós. Se nós temos aqui essa igreja, se nós temos uma cadeira, se nós temos água potável, é porque Deus cuidou de nós. Emmanuel fala, e eu reitero, foi Deus que abriu esse lugar. Sabe quando aqui vai fechar? O dia que Ele quiser. Porque ninguém aqui tem poder de fechar esse local. Então, se Ele fez esse local e se Ele nos trouxe aqui, hoje nosso dia de oração, nós temos que pedir pela presença da presença. E eu tenho um presente para vocês hoje. Apaga a luz, Martinha. Marco vai passar um filme para a gente. Muito bacana que eu vi hoje. Abacuque, capítulo 3. Põe som, Marcão. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Presta atenção, hein? Presta atenção. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram
porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Amém. Marcão, obrigado. Olha que coisa linda, né? O que mais me tocou foi o verso 2, que diz assim: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. Como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meu Deus, hein? Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Nós temos que pedir pela misericórdia de Deus todos os dias. Porque nós somos falhos, né? E a gente sabe que Deus já se irou contra a humanidade, né? Quando fez a arca, quando fez Noé, né? Então, nós temos que pedir realmente para que aquele momento que Deus se ire contra nós, que Ele também lembre da misericórdia dEle, do amor infinito que nós lemos aqui. E para terminar, verso 19, depois de tudo que ele falou, ele diz assim: ó Senhor soberano, o Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus quer nos afinar para que sejamos instrumentos de bênçãos para nossas vidas, para as vidas dos nossos irmãos, aqui e fora da nossa igreja.
A gente fala muitas vezes e é verdade, né? Às vezes é fácil você ser cristão dentro da igreja, né? Eu não falo que é fácil vir pregar aqui não, porque não é fácil. Mas às vezes, né, a gente vem pregar aqui, é como se a nossa vida fosse perfeita. E não é, né? Por isso que eu falo que a igreja é um momento de aprendizado. E eu dou honra e glória a Deus pela oportunidade de nos deixar comunicar a palavra de Deus a cada um dentro da igreja. Porque a igreja é feita disso. É feita de mim e de você. É feito de pastores, de apóstolos. É feito de pessoas que querem o quê? Querem conhecer mais a Jesus, né? E eu espero que, do meu coração, eu desejo que você não seja essa formiguinha perdida, carregando esse seu fardo pesado, né? Você vê, às vezes, de vez em quando, alguma formiguinha carregando cada pedaço de folha, que você fala, como é que essa formiga vai entrar no formigueiro com essa folha, coitada? Ela vai chegar até a ponta lá, vai ter que pedir ajuda para todo mundo cortar a folha para poder entrar no formigueiro, né? E Deus às vezes ri da gente desse jeito, como eu estou rindo agora, né? Vendo você carregar um fardo que não é seu, vendo você carregar uma angústia que não é sua, vendo você carregar algo que Ele não te deu. Porque Deus quer que você entenda, como eu disse aqui, o segredo de hoje é que você não é desse mundo. Você é de outro lugar. Então não adianta você dizer que você não vai ter aflição. Você pode ter dinheiro e você vai ter aflição. Você pode não ter dinheiro e você vai ter aflição. Você pode ter carro e você vai ter aflição. Você pode não ter carro e você vai ter aflição. Porque a aflição independe dessas coisas, né? A aflição, ela é parte do mundo. Nós temos que entender que nós precisamos passar por ela, como Jesus passou naquele momento pelo deserto, né? Amém? Então hoje é dia de oração, né? A palavra de Deus já foi dita. O crescimento quem dá é o Espírito Santo. Hoje é dia de oração. Eu queria que você se colocasse na presença da presença de Deus, para que a gente possa pedir que Deus abandone a ira dele e reconheça a misericórdia que Ele pode dar em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, graça te damos, Senhor, pela Tua palavra. Graça te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Graça te damos pelos irmãos que aqui estão hoje, Senhor. Tu escolheste, Senhor, esse dia, essa noite, esse local, essas pessoas, para que tivessem aqui debaixo das tuas mãos, Senhor. Como filho pródigo, Senhor, nos recebe de volta, Senhor, para a sua casa. Nos recoloca no seu caminho, Senhor. Nos dá novas sandálias, Senhor. Nos dá novas vestes, Senhor. Nos dá uma aliança para contigo, Senhor. Oh, Senhor. Pedimos que o Senhor repreenda, Senhor, o devorador, Senhor. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos de maior categoria, Senhor, para que estejam conosco aqui e a partir daqui, Senhor, no nosso dia a dia. Seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Ó Jesus. Jesus, seu Filho, Senhor, seguiu a risca, por mais difícil que fosse, por mais tenebroso que fosse, por maior dor que existisse, Senhor. Teu Filho seguiu o caminho que Tu colocaste para Ele, Senhor. Um caminho de cruz, Senhor. Um caminho de humilhação.
Ele foi pregado naquela cruz, Senhor, e levou com ele todos os nossos pecados, Senhor. Mas a misericórdia foi tão grande que ele rasgou o véu, Senhor. Ele rasgou o véu que não nos permitia ter contato contigo, Senhor. E ele abriu esse véu e nos deixou o Consolador. Então, no dia de hoje, Senhor, nós pedimos que o Consolador, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, esteja aqui hoje, cuidando de cada um dos seus filhos, Senhor. Não só daqueles que estão aqui fisicamente, Senhor, mas daqueles que também estão ouvindo essa pregação, Senhor. Daqueles que estão do outro lado da tela, Senhor, no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, Senhor. Ouvindo o que o Senhor tem a dizer a eles, Senhor. Como aquela formiguinha perdida, Senhor. Existem milhões de formiguinhas perdidas, Senhor. Existem milhões de pessoas perdidas, Senhor. Só que a sua misericórdia, Senhor, o seu amor, ele dura para sempre. Nós cremos nisso, Senhor, como um dia, a tua palavra chegou a mim, Senhor. Como um dia a sua palavra chegou a cada um dos irmãos que estão aqui hoje, Senhor. E daqueles que ainda não chegaram, Senhor, eu tenho a certeza que irá chegar, Senhor. Porque um dia tu vais voltar, Senhor. Naquele cavalo que Abacuque orou naquele momento, Senhor. E vai nos levar, e vais levar a sua igreja, Senhor. Nesse dia do arrebatamento. Mas antes disso, Senhor, a sua palavra diz as Escrituras que terão que chegar em todos os lugares, Senhor. Em todos os cantos da terra, Senhor. Para que isso se cumpra. Nós temos aflições, sim, Senhor, nós temos aflições. Mas essas aflições são desse mundo, Senhor. Mas tu preparaste, Senhor, um caminho de glória para cada um de nós. Para cada um dos seus santos. Nós somos perfeitos? Não, Senhor, mas nós somos santos, Senhor. Santos porque acreditamos em Ti, Senhor. Santos porque buscamos a Tua paz, Senhor. Mas não é essa paz de falta de guerra, mas é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que nos dá alegria, Senhor, mesmo nos momentos difíceis, Senhor. É a paz que nos dá alegria, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor. Ó, Senhor, se Tu nos colocaste aqui, nessa igreja, se Tu nos colocaste debaixo das mãos dos nossos pastores, Senhor, se Tu nos colocaste dentro da igreja CCR, Senhor, é porque nós acreditamos que o Seu Ruach HaKodesh, Senhor, o Seu sopro de vida é capaz de nos salvar. Porque nós queremos voltar para Ti, Senhor. Nós sabemos que nós não somos desse mundo, Senhor. Glória Te damos por ter esse entendimento, Senhor, que nós passaríamos por aflições aqui, Senhor, porque não há outra forma. Porque nós não somos desse mundo, Senhor. Nós temos irmãos, nós temos família, nós temos tudo aqui, Senhor. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos de necessidades da carne, Senhor. Mas nós sabemos que a carne não é o mais importante, Senhor. Que nós precisamos viver em oração, Senhor. Que nós precisamos viver em jejum, Senhor. Que nós precisamos ler a Bíblia, Senhor, e estar debaixo das Suas mãos. Porque Tuas mãos são poderosas, Senhor. Suas mãos nos elevam. É como se nós tivéssemos aqui caminhando nessa terra, mas com um entendimento que nós não somos daqui, Senhor. É como se nós pisássemos no chão, mas a poeira do chão não ficasse nos nossos pés, Senhor. Não ficasse nas nossas sandálias, Senhor. Por isso que Tu nos protege. Por isso que Tu nos guia, Senhor. E essa oração de Abacuque
Pede, Senhor, que ao mesmo tempo que haja ira de Ti contra nós, que Tu se lembre da Sua misericórdia, Senhor. Que Tu se lembre do Seu amor. Que Tu derrame sobre cada um de nós aqui hoje, Senhor, bênçãos imensuráveis, Senhor. Porque os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, Senhor. O Teu entendimento é maior do que o nosso. Muda, Senhor, muda a nossa cabeça, Senhor. Muda os nossos pensamentos. Muda a nossa visão, Senhor. Muda o nosso agir. Muda o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Se nós temos necessidades, Senhor, vamos nos colocar, Senhor, essas necessidades debaixo das Suas mãos. A Bíblia fala que se um filho pede por peixe, Tu não darias pedras, Senhor. Como é que Tu pode ter mais formosura nos lírios do campo, Senhor, do que os Teus filhos da Tua criação? Nós temos que estar debaixo das Suas mãos, Senhor. E pedimos, e oramos, porque a Sua mão poderosa, que segundo a palavra diz que continua estendida sobre nós, Senhor, possa ser colocada em cima de nossas cabeças, Senhor. Que nossas cabeças possam estar debaixo das Suas mãos, Senhor. Porque nós queremos lhe dar honra e lhe dar glória. A Tu toda a honra e toda a glória, todo o poder. E que a Tua alegria, Senhor, seja a nossa força. Nós queremos nos alegrar em Ti, Senhor. Nós queremos que Tu olhes, Senhor, para nós e não nos trate como uma formiguinha, Senhor, mas nos trate como Teus filhos, Senhor. Se nós tivermos esse entendimento, Senhor, que nós somos filhos e que Tu é nosso Abba Pai, nosso Paizinho querido e amado, Senhor, como a Bíblia nos promete, Senhor, nós vamos estar sentados junto com Jesus, à Sua direita. E aí, Senhor, tudo estará debaixo dos nossos pés. Não é uma coisa ou outra, Senhor. Não é tudo menos isso. Não, é tudo. Tudo, Senhor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor coloque essas palavras e escreva com pena de ferro no nosso coração, Senhor. Que nós somos filhos. Filhos amados, Senhor. Filhos que recebemos a nova túnica. Filhos que recebemos a nova sandália, Senhor, que temos aliança e que Tu nos aguarda com um banquete, Senhor. Como o Bruno brinca, né? Bruno diz que ele quer estar lá, Senhor. Seja em qualquer lugar. Seja na mesa, seja debaixo da mesa, mas que esteja contigo, Senhor, naquela ceia. Ó Jesus, nós sabemos qual é a Sua vontade. E a Sua vontade, ela é boa e é agradável. Então nós nos colocamos, Senhor, aqui hoje, debaixo das Suas mãos. E nós pedimos, Senhor, que o sopro de vida, o Teu Ruach HaKodesh, Senhor, que estava aqui desde o início, o Espírito Santo andando sobre as águas, Senhor, no início da criação, lá em Gênesis, Senhor, que esse Espírito também esteja aqui conosco, Senhor. E que Ele caminhe aqui sobre nós. E que Ele caminhe ao nosso redor, Senhor. E que Ele seja parte da nossa vida. Convidamos, Senhor, no dia de hoje, o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que as Suas bênçãos sejam imensuráveis em nossas vidas, Senhor. Porque nós merecemos? Não, Senhor, mas porque a Tua misericórdia dura para sempre. Pedimos, Senhor, que Tu abra os caminhos, Senhor, aqueles caminhos que nós não conseguimos abrir, Senhor. E pedimos que aquelas portas
que sejam da sua vontade, de que sejam abertas, que elas sejam abertas em nome de Jesus. Mas aquelas portas que têm que ser fechadas, Senhor, que o Senhor as feche também em nome de Jesus, que o Senhor as tranque de forma que ninguém possa abrir, Senhor. Porque nós queremos, no dia de hoje, que a sua vontade e a sua misericórdia prevaleça sobre nós. A Bíblia não nos conta quem era Abacuque, a não ser que ele era um provável profeta que vivia na época de Nabucodonosor, entre os anos 500 e 600. Nós não temos ideia o que essa pessoa viveu, Senhor. Mas a oração dele foi uma oração poderosa. Foi uma oração de reconhecimento do seu poder, Senhor. De reconhecimento de quem és tu, Senhor, e de quão importante tu és na nossa vida. E o importante da oração dele é que ele diz que nem que a videira não floresça, que a figueira não floresça, que a videira não tenha vide, mesmo assim que os rebanhos desapareçam, ou seja, tudo aquilo que fazia parte do sustento da vida daquelas pessoas e da vida dele, não estejam presentes, que mesmo assim, ele ia continuar louvando a ti, Senhor. Que mesmo assim, ele iria aguardar, Senhor, pela sua misericórdia. Que mesmo assim, Senhor, ele continuaria bendizendo o seu nome. Ó Senhor, a tua palavra diz que muitos cairão à direita, muitos cairão à sua esquerda, mas que nós possamos prosseguir, Senhor. Que a nossa mão não saia do arado, Senhor, e que o arado continue à frente, Senhor, abrindo a terra para que a gente possa plantar as sementes, Senhor. Nós sabemos que muitas sementes são plantadas em pedra, sabemos que outras foram aos espinhos, Senhor, mas aquelas que germinaram, Senhor, elas germinaram a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Uma simples semente de milho pode dar 4, 5 sabugos, Senhor, com mais de 50, 100 em cada um, Senhor. É assim que nós cremos, Senhor, na sua misericórdia. Receba, Senhor, a nossa oração do dia de hoje, Senhor. Nos inspire, Senhor, a continuar contigo nessa caminhada, Senhor. Nos inspire, Senhor, a pedir pelo seu sopro de vida, pelo seu Ruach HaKodesh em nossa vida, Senhor. Ó Senhor, glória te damos. Glória te damos, Senhor, pelo teu santo nome. Glória te damos pelo Pai, pelo nosso Abba Pai, pelo nosso Paizinho, Senhor. Glória te damos pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Glória te damos, Senhor, no dia de hoje. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Obrigado, Jesus. A sua morte não foi em vão, Senhor. A sua morte derramou esse sangue inocente sobre nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus. Nós tivemos um momento de ceia no domingo, Senhor. Alguns dias atrás, tu renovaste nossa aliança conosco, Senhor, num ato profético aqui, Senhor. Glória te damos, Senhor, pela sua vida, Senhor, por tudo aquilo que nos mostrasse, por tudo aquilo que nos ensinasse, por tudo aquilo que transformaste em nossas vidas. Continua conosco, Senhor, porque sem tu não somos nada, Senhor. Continua conosco, Senhor, depois desse culto, amanhã e nos dias vindouros, Senhor. Muda a nossa mente, Senhor. Nos dá um entendimento daquilo que nós precisamos fazer para o teu reino, Senhor. Oh, Senhor, nos usa como vasos de honra, Senhor. Vasos que possam receber, Senhor, todo o poder e toda a glória que emana de Ti, e que possamos usá-lo
nas bênçãos de nossos irmãos e nossas irmãs, Senhor, aqui na igreja e fora da igreja, em tempo e fora de tempo, Senhor. Ó Senhor, recebe as nossas sementes, Senhor. Recebe nossos dízimos, Senhor. Recebe nossas ofertas. Recebe as nossas primícias, Senhor. Recebe como aroma saudável, como cheiro bom de Cristo a Ti, Senhor. Para que possamos continuar a Tua obra aqui nesse lugar. Essa igreja é Tua, nós somos Teus, e queremos que Tu venha e esteja à frente, Senhor. Já em oração, já pedimos pela vida de cada um que está aqui hoje, Senhor. Pedimos também pelas vidas daqueles que puderam, estão ouvindo essa palavra, Senhor. Pedimos também já pelo nosso livramento, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado na ida da viagem que nós vamos ter na sexta-feira até Uberaba, Senhor. Abençoa aquele seminário programado para sexta, sábado e domingo, Senhor. Abençoa os pastores que vão nos receber, Senhor. Abençoa as pessoas que vão cozinhar. Abençoa, Senhor, aquele local. Já acampa com os seus anjos ali, Senhor. Nós temos certeza que os irmãos já estão em jejum e oração por nós, Senhor. Ó, Senhor, graça Te damos, Senhor, por cada um deles. Derrama da sua misericórdia ali naquele local, Senhor. Prepara um encontro incrível e inesquecível com Ti, Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Graça Te damos, Senhor. Também esteja aqui, oramos para que também esteja Tu aqui com nossos irmãos que vão ficar, Senhor, que vão preparar esse culto no domingo, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco aqui hoje, Senhor. Oh, glória Te damos. 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 Glória Te damos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Tem uma música aí, Marco? Escolhe uma música aí, Marco. Toca a música da Figueira aí. Tem a da Figueira aí? Glória Te damos, Senhor. Glória Te damos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado pela palavra que tem nos dado, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Cuida de nós. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Tem aí, Marcão? Põe a Figueira aí. Eu fui ridicularizado na internet. Se você puder ficar de pé, vamos terminar com esse louvor. Se alguém quiser o filminho, pede para o Marco, ele manda para vocês depois, tá bom? Que é bom você ouvir aquele filminho com calma, escutando. Eu gostei porque ele mostra as imagens, mas mostra as palavras uma por uma, que está no verso 3, no capítulo 3 de Abacuque, amém? Tá no link? Olha, o Marco já pôs no link. Olha que maravilha. É só abrir lá e assistir em casa com calma. Quando eu estava orando hoje, né? Na verdade essa palavra veio para mim durante a pregação aqui no domingo. Deus é incrível, Ele fala com a gente assim de uma forma tão clara. E eu não pedi para vir pregar hoje, né? Como nunca pedi, né? Aí o pastor convidou e eu já tinha a palavra pronta, né? É coisa incrível. E a gente medita e Deus mostra pra gente o que Ele quer. E é incrível porque eu vou dizer pra vocês sinceramente, Ele falou pra mim:
Se serviu para vocês, amém. Mas ele falou para mim. Essa conversa foi uma conversa muito privada comigo na segunda-feira, muito privada, né? Então eu passei isso para vocês com muito amor, com muito carinho, com muita sinceridade, pelo que o Espírito Santo queria falar conosco, amém? Graça te damos, Senhor, graça te damos pelo dia de hoje, amém?